Oi, gente, o meu bom dia a todos vocês. Eu sei que é difícil depois daquela piaba de ontem, né? Não é fácil não, hein? Não tá fácil não. Mas fazer o quê, né? Os outros têm treinadores. Nós, São Paulinos, temos Rogério Ceni, né? Que, aliás, está muito melhor como goleiro ainda do que como treinador. O jogo de ontem foi um vexame. Podem dizer o que quiser, mas foi um vexame. E foi uma aula que o Rogério levou, né, de como se armar uma equipe, de como se organizar uma equipe. Uma aula. Depois de 101 jogos no comando do São Paulo nessa segunda passagem, cadê o time do São Paulo organizado? Cadê o time do São Paulo sabendo o que vai fazer com a bola? Ontem houveram várias oportunidades em que nós víamos o Rafael tá lá com a bola parada. Eu falei na live ontem, chegou a ficar cerca de 20 segundos com a bola na mão. Uma brincadeira, com a bola nos pés, tentando achar alguém para tocar. Uma brincadeira. Os jogadores do São Paulo perdidos em campo. Não têm penetração, não sabem como penetrar, insistem pelo meio, aquelas jogadas do meio sempre. O Nestor, mais uma vez, muito mal. Aliás, olha, o Nestor, ontem eu não fiquei com, como é que se diz? Eu não fiquei com raiva do Nestor. Eu tive piedade do Nestor, tive dó, porque essa insistência do Rogério Ceni vai pôr a carreira desse menino, né, no lixo. Vai acontecer o que aconteceu com o Igor Gomes, que foi embora aí de graça. Daqui a pouco ele vai insistindo, insistindo, insistindo. Vai chegar uma hora que esse contrato do Nestor ficar perto do fim. Vai ter o São Paulo que liberar ele de graça também. Outra coisa, a fragilidade desses atletas da base, de muitos atletas da base. O Rogério, na entrevista coletiva ontem, ele acabou reconhecendo realmente essa fragilidade. Mas e o trabalho está sendo feito? Ele disse que está, mas a gente não vê isso na prática. Eu considero que para um jogo como o de ontem, que eu já havia dito também na live que havia feito pela manhã, num jogo de ontem, não pode colocar um cara como o Nestor. Um cara sem físico, que não aguenta um sopro dos volantes e dos backs adversários. Muito complicado. Ontem o São Paulo demonstrou que o São Paulo não tem organização, que esse tempo todo que o Rogério está no comando da equipe não surtiu efeito nenhum, não mudou nada do que ele pegou. Parece que quando ele pegou o time estava melhor armado do que ele está agora. Depois de 1 ano e meio já, né? O time parece que quando ele pegou o time, esse time estava melhor armado pelo Crespo. Mas estava melhor armado do que está hoje. Hoje é uma bagunça, né? É uma bagunça, é um bumba meu boi. Tenta se cruzar bola na área de tudo quanto é jeito, mas o pessoal, outros querem infiltrar pelo meio, não tem capricho, as decisões tomadas erradas. A gente não vê uma jogada ensaiada. Não vê. Essa história da bola parada do Rato aí, porque ensaiou muito. Não, porque o Rato bate bem na bola, né? Bate bem, não é ensaio, não. Eu não vi nada assim excepcional ensaiado da bola do Rato, não. O que eu vi só é um cara que tem melhor pontaria, que cruza melhor, com mais potência, com mais direção. Mas de treinamento, eu não vi absolutamente nada. Ao contrário do São Bernardo, que ontem apresentou realmente um futebol vistoso, um futebol soube conduzir o São Paulo. Marcou, abriu o placar, depois foi conduzindo. O São Paulo com uma posse de bola, chegou a ter momentos em que o São Paulo tinha posse de bola de 73%, 77%, e eles com 23%. Mas eles haviam uma diferença muito grande em relação ao São Paulo. Eles sabiam o que estavam fazendo, né? Então eles jogaram fechados ali atrás, colocaram ali 5 guarda-roupas ali fechando a área ali e as laterais, e o São Paulo não teve competência para superar isso daí, né? Jogadores do São Paulo ontem sumiram em campo, porque obviamente quando você tem um time em que o time está bem treinado, o time sabe certinho o que tem que fazer em campo, fica difícil para quem está sem treinamento nenhum. O problema de ontem que a gente viu no São Paulo é só um: falta de treinamento. Não está treinando o suficiente, não está com repetição o suficiente. Eu acredito muito que futebol é repetição. Você tem que ir repetindo, 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 até que o time se enquadre. Você vai buscando, né, esse coletivo do time. E, né, tem que ter um esquema tático. Eu, depois do que eu vi ontem,
E a gente observando a qualidade desses jogadores aí, ó, o Rogério tem que deixar dessa situação aí de jogar só no ataque. Não adianta querer atacar, ficar com a posse de bola. Por que serve posse de bola se você não consegue ultrapassar a última linha, né? Não adianta absolutamente nada se não chuta gol, se não tem uma jogada ensaiada para penetrar, para infiltrar. Não vai adiantar absolutamente nada. Agora, aquela bobagem que ele fez ontem, pelo amor de Deus, né, gente? Aquela bobagem de ontem foi demais. Pegar e deixar o Caleri machuca. Ele, ao invés de empurrar o Luciano para centroavante, ele coloca o Galopo, né? Que um cara franzino, um cara que não tem corpo, e deixa o Luciano na articulação. Ele tá louco, né? Aí o Luciano vai jogar nas costas do Galopo, o Galopo jogando de costas, no meio de uns backs mais físicos do campeonato, no meio dos backs, maiores backs do campeonato, todos os caras uns caras já que já são do meio ali há muitos anos, né? Uns caras já veteranos. Então ia acontecer o que aconteceu mesmo. São Paulo não teve opção para atacar, não soube fazer nada. E tudo isso daí, você que fala aí que eu sou torcedor mimimi, que eu sou um comentarista mimimi, ó, nesse aspecto eu sou mesmo. Mimimi de tudo, porque para ver aquele jogo de ontem, 52 mil no Morumbi, o palco sagrado do São Paulo, e a equipe se comportar que nem ontem, não conseguiu reagir, a equipe sem reação. Quando não dá, né, vamos falar bem a verdade, quando não dá na técnica, vai na raça, velho, vai na chuteira, vai ter que dar umas entradas feias assim, não digo para ser desleal, mas umas entradas viris, para que a coisa aí sufoca, para sufocar a equipe adversária. Nós não vimos essa vontade no São Paulo, nós não vimos ninguém com esse desejo, com a fome de ganhar, mesmo com 52.600 pessoas que proporcionaram uma renda de mais de 2 milhões na arquibancada gritando. Porque a torcida vaiou o time sim no primeiro tempo, na saída, e vaiou o time no segundo tempo, com exceção da Independente, né, que, né, sei lá, que acha que está ajudando, mas dizer bem a verdade, pessoal da torcida Independente, com todo respeito, vocês estão atrapalhando, viu? Não adianta falar só amém, não adianta dizer só amém. Se o treinador não for criticado, os jogadores não for criticados, vai continuar isso que vocês estão vendo aí, ó. Vai continuar desse jeito. Perde, todo mundo tranquilo, quieto, vai embora para casa, recebe 400, 300, 500 mil por mês e a coisa continua do jeito que está, né? Não vai mudar. O São Paulo tomando porrada todas as vezes, tomando tapa na cara dentro do Morumbi, é isso que vai acontecer. Então, tem que criticar, tem que chamar atenção, e eu sou da opinião que o Ceni não devia ser demitido, não deve ser demitido. Eu sou da opinião que ele já devia ter sido demitido já, lá atrás. No final do outro campeonato, né? No final do ano passado, ele já devia ter sido demitido. Porque ele não conseguiu extrair nada do time. Em um ano, ele não conseguiu fazer o time mudar para melhor. Seja lá como for, ter um conjunto, ter coletivo. Ele não conseguiu organizar. Esses treinamentos dele aí, olha, ele ficou muito tempo ali, atrás ali da zaga, durante o período que ele era um mito como jogador, realmente é indiscutível, né? Demais como goleiro. Mas ele não viu nada, ele não viu, ele não enxergou nada, ele não sabe fazer leitura de jogo. Eu fiz um curso para treinador de futebol no Morumbi, uma época, lá no próprio São Paulo, lá, que o Otton Aires de Abreu montava lá. E na época ele levou o Parreira, Nelsinho, Vanderlei Luxemburgo, levou vários preparadores físicos, veio o pessoal do México. E uma das coisas que o ex-jogador Nelsinho e técnico Nelsinho dizia, né, é o seguinte: ele falou, não adianta o cara ser treinador se ele não souber ler, né? Primeiro ele tem que aprender a ler para ser treinador, ler o jogo, né? A mesma coisa dizia o Vadão. Se o cara olha e não enxerga, não adianta. Olhar é uma coisa, enxergar é outra. Então é o que nós estamos vendo do nosso técnico. Você vê o técnico aí nessas coletivas, na coletiva de ontem, dá para dar risada, ele dizer que a saída de bola do São Paulo foi errada, devia tocar no Caleri, lá na frente. Cara, não é isso que fez o São Paulo perder o jogo. O que fez o São Paulo perder o jogo foi todo o espectro que gira em torno de um time de futebol, né, de uma partida de futebol. Agora,
a gente vê, começa o jogo, ele está lá com uma prancheta lá, já chamando todo mundo para conversar. Nessas coletivas, parece que ele conhece o técnico, parece que ele conhece o time adversário melhor que o técnico do time adversário. Mas ele não arrumou nenhum antídoto. Ele não consegue montar um time para combater aquilo que ele disse que o time adversário tem que o dele não tem. Não adianta ficar, né? Ontem ele ficou aí espetando lá, né? Dando uma chamadinha assim via coletiva no Mendes, porque o Mendes adiantou muito, não sei o que, mas não adianta, não está treinado, tem que pôr em treinamento, pôr o que foi treinado em campo. Né? Eu estou começando a chegar à séria conclusão que o São Paulo não tem jogadores para disputar esse campeonato brasileiro. E o pior, não tem treinador. Né? Não tem, o mais grave é que ele não tem treinador. Ontem nós vimos o Zanardi, treinador do São Bernardo, de 44 anos, ele está mais ou menos ao mesmo tempo. O mesmo tempo que o Rogério está no São Paulo, ele está lá no São Bernardo, mais ou menos ao mesmo tempo, quase 2 anos. E ele conseguiu já levar o São Bernardo da Série D para a Série C, ele está na Copa do Brasil, já tiveram outros títulos lá, está aí ó, em primeiro lugar no campeonato. E o Rogério? O que o Rogério conseguiu até agora? Nada. Eu sei que disputar um campeonato da Série A é diferente, né? Disputar um campeonato da Série C, mas esse campeonato paulista todos estão disputando aí, e a gente está vendo que o outro time joga mais que o nosso, que ele está melhor treinado, né? Que os jogadores sabem o que fazer em campo, e o nosso técnico não sabe o que fazer, e os jogadores não sabem o que fazer em campo, por consequência, né? Esse treinador, o Zanardi, muito bom treinador. O pessoal falou assim, por que você não contrata ele? Olha, se fosse, né, dá até para contratar, porque esse cara aí, ele era da base do Corinthians, ficou muitos anos na base do Corinthians. Depois ele foi para a base do Santos. E lá, segundo ele, pelo que eu escutei o relato dele mesmo, segundo ele, quem abriu o jogo desse estilo de jogo que ele adota, né, foi o argentino que passou por lá, né? Você sabe quem é argentino, não preciso falar, né? Então, diz que ele, né, ele abriu o jogo, ele aprendeu com esse treinador e hoje ele põe em prática, né? Então foi muito bom. A gente vê que o camarada olhou e enxergou. Depois você me fala aí nos comentários quem foi o técnico argentino que passou pelo Santos, né? Que teve no Atlético Mineiro. É um cara chato, viu? É um cara chato, mas ele faz as equipes jogarem, né? Um baixinho desse tamanho, assim, ó. Mas ele faz as equipes jogarem. Depois você me diga. Agora, o Rogério não teve condição de sair do jogo, ele não teve condição de reagir, não teve condição de fazer nada, né? Foi realmente um jogo chato demais. Para nós, São Paulinos. Para o time adversário foi um jogo fácil, porque jogando ao estilo, vou falar o nome, jogando ao estilo Sampaoli, que ele aprendeu com o Sampaoli, diz ele que conviveu com o Sampaoli no Santos durante muito tempo, e o Sampaoli, inclusive, abriu a metodologia para ele. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. No São Paulo, o Rogério teve a oportunidade de aprender e não aprendeu. Infelizmente, é um cabeça oca, cabeça dura, né? O que vai fazer? Não conseguiu entender. Agora, deixar o Nestor aí vai acabar com a vida desse jogador, a vida profissional dele, né? Quando eu falo cabeça oca, cabeça dura, eu digo em relação ao futebol, a teimosia do futebol, não em relação à vida pessoal dele ou ao nível de inteligência dele. Inteligente, a gente sabe que ele é muito, muito inteligente. Mas para futebol, para decisões no futebol, tá difícil aguentar o Rogério Ceni, né? Tá difícil. Eu não vou chamá-lo de burro, não, mas ele tem uma dificuldade de compreensão, de ler o jogo muito grande, parece que tem para futebol uma cabeça meio quinha. É um cara inteligente, demais, mas para futebol é meio complicado, parece que ele não consegue aprender. Tchau, gente. Fora Ceni.